Agora eu vou começar a explicar como que eu coloco o zíper. Eu recomendo a colocação de zíper por agulha e linha de costura, tá? Eu acho a cola ou até mesmo os pontos que podem ser feitos, tem gente que faz ponto junto com zíper, enfim, tem várias formas, mas eu recomendo essa. A cola é arriscada porque qualquer pinguinho que dê fora da bolsa, já aconteceu comigo, pode, assim, estragar o trabalho inteiro, você tem que desmanchar e fazer de novo. Então, esse aqui eu acho uma forma mais segura, tá? E eu tenho colocado zíper em todas as bolsas, desde que comecei a fazer bolsa redonda, tá? O início, às vezes, pode ser um pouquinho mais complicado, mas com 2 ou 3 bolsas, você já pega o jeito, tá? Uma dica é que eu vou deixar, tá vendo, 1 centímetro aberto, tá? Porque primeiro eu vou colocar o zíper fechado, tá? Vou alinhavar com ele fechado na bolsa. E depois eu vou prender direitinho com ele aberto, tá? Eu vou colocar essa parte pro lado direito aqui, ó, com esse 1 centímetro. Já vou posicionar aqui, ó. Esse 1 centímetro ajuda a ficar bem preso, tá? Nessa posição aqui. Então, eu vou fazer um pequeno pontinho aqui, ó. Nesse início, porque eu coloquei o fio, a linha de costura dobrada, pra ficar mais grossinha, tá? Então, padrão normal mesmo. Aqui você pode fazer um nozinho, no meu caso, eu dobrei, eu vou colocar a agulha dentro desse. Você vê que eu tô sem o fio, aqui eu tô sem o fio da cor da bolsa, né? Tá vendo? Tô usando uma linha branca. Mesmo para explicar para vocês que fica tão escondido que não dá para visualizar, tá? Essa linha, do jeito que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então, eu fiz o primeiro pontinho. Não é bom colocar muito próximo daqui, tá? Tem que deixar mais ou menos, aqui deve ter um meio centímetro, tá? Meio centímetro para começar a colocação, tá? Então, eu vou colocar... Para alinhavar, a gente vai alinhavar da melhor forma possível, ou seja, tentar colocar, fazer a costura, não se preocupando tanto que fique certinho, e sim, apenas para prender, ou seja, é realmente alinhavar, tá? Vou colocar pra dentro, aí eu faço esse movimento, coloquei pra fora, agora eu vou, próximo aqui, vou levar até esse meio aqui, ó. A agulha, esse fio tá um pouquinho grosso. Mas eu vou tentar aqui mostrar pra vocês. Até esse meio aqui desse ponto baixíssimo que nós fizemos, tá? Trouxe pra cá. Às vezes, quando o fio tá um pouco grosso, igual nesse caso aqui, a agulha fica difícil. Mas a agulha também não pode ser muito grande. Porque a agulha grande, ela atrapalha muito. Pronto. Aí, coloquei no meio e vou colocar mais ou menos aqui, ó. Ainda no meio do ponto baixíssimo que nós fizemos por cima. Mas cuidado pra não furar o dedo. Pra baixo aqui de novo. Então, vou fazendo esse movimento. Você vê que eu costurei, não dá nem pra ver o fio. Tem que deixar bem esticadinho, tá? O zíper. Quanto mais esticado, melhor. Deixa eu visualizar onde eu tô aqui. Ó, de novo aqui, no meio do próximo. E vou voltar aqui. Não pode colocar muito próximo aqui, porque senão depois você não consegue abrir, tá? Próximo pontinho. Esse aqui, ó, você viu que eu coloquei a agulha, tá fora. Eu vou tentar colocar a agulha bem no meio aqui do baixíssimo, que ele esconde bastante.
Lembrando que o que eu tô fazendo aqui é apenas estou alinhavando, né? Tô prendendo. Acerto o zíper novamente e continuo prendendo com agulha. Até chegar aqui no meio, ó. Deu uma prendida aqui, só um minutinho, deixa eu acertar aqui o fio. Muito bem, puxei devagar. Eu direcionei no mesmo, pertinho, sabe? Do meio do ponto aqui, que ele esconde. O fio é branco, mas ele nem fica aparecendo, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui no final. Então, eu cheguei aqui no final. Vocês podem cortar esse fio e começar de novo pro outro lado. Mas se o fio aqui tiver grande, não vejo problema algum de você passar, no caso, de direto pro outro lado. Eu vou fazer isso, tá? Vou colocar aqui no finalzinho. Puxar aqui. E já vou direto pro outro lado. Muito bem. Aqui eu vou direcionar a outra parte. Se vocês acharem melhor, pode cortar e fazer de novo, tá bom? Vou aproveitar o fio, muito bem. Agora, nessa parte de cá, é mais difícil e prender, né? Porque é uma parte que já tá presa do outro lado e dificulta a nossa costura. Então, geralmente, dessa forma eu consigo vir até mais ou menos aqui com ele fechado. Daqui pra cá, não tem como enfiar a mão, fica meio complicado, tá? Então, eu vou alinhavar aqui até onde eu conseguir, tá bom? Vou colocar a agulha aqui no meio de novo. Assim, vou puxar. Dá uma ajudinha aqui no fio, porque quando o fio é grosso, fica difícil puxar. Agora, tô tendo dificuldade aqui, mas sai devagar, devagar. Difícil aqui, peraí. E vai conseguir. Ajeitadinho aqui, ó. Muito bem. Vou colocar nessa posição aqui, nessa parte, primeiro eu coloco aqui, ó. Depois eu direciono pra onde eu quero do outro lado. Não tem como fazer direto igual no outro lado, não, tá? Então, aqui eu venho. Exige um pouquinho de paciência, né, pra colocar o zíper. Eu acho que a parte pior da mochila, da bolsa redonda é a colocação do zíper. Definitivamente. Aí, aqui eu consigo, ó, ir direto. Mais ou menos aqui. Mesma coisa, eu vou direcionar primeiro onde eu quero. Aqui, coloco pra cima. Depois, eu vou prender aqui.
vou fazer isso até onde eu consigo. Então, esse fio tá um pouco grosso, o fio da bolsa, então eu não consegui vir muito pra cá não, tá vendo? Ficou daqui até aqui sem eu conseguir alinhavar, tá? Mas não tem problema, consegui até o máximo aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Mesmo assim, desse lado todo preso e desse aqui um pouquinho, eu vou abrir, tá? E vou terminar de alinhavar. Pra eu terminar de alinhavar, eu tenho sempre que esticar, tá vendo? Deixar bem esticadinho o zip, porque se não deixar esticado, fica dando umas ondinhas na hora de abrir, tá bom? Então, eu vou direcionar aqui pra eu continuar. Aqui que eu parei. Dou aquela esticadinha, tá? E coloco a agulha naquela no mesmo conceito, tá? Se às vezes o fio, no meu caso, o fio tá muito grosso, pode também colocar a agulha até aqui também, não tem problema. Desde que você pegue no meio assim, sabe, do ponto de cima. E depois nesse buraquinho aqui, ó, que aí você vê que meu fio, ele tá, a minha linha, né, ela é branca e a bolsa e o zíper é nude, né? Então, ela não fica aparecendo. Aqui de novo. Aí, aqui foi fácil, ó. No meio do ponto. Sempre esticando o zíper. O início, assim, para colocar o zíper pode parecer um pouco trabalhoso, né? Porque de fato é trabalhoso. Mas é um acabamento que você vai fazer quando estiver mais tranquila, sem agitações do dia. Porque às vezes pode acontecer de dar errado, isso pode estressar a gente, né? Então, fazer tranquilamente, quando tiver um tempinho. Faz assim, toda a parte da mochila. Eu tô falando mochila porque eu fiz o vídeo da mochila, toda hora falando mochila. Da bolsa redonda. Faz tudo, a alça, e deixa assim, pro final, pra colocar o zíper. Eu falo que a gente não pode, assim, descartar a bolsa redonda por causa do zíper, porque é trabalhoso, porque é uma bolsa, assim, que ela gera muitas encomendas, né? É a queridinha dos clientes. Então, assim, vale a pena o esforço em aprender. Sei que ficou um pouquinho fora aqui, mas eu vou tentar colocar bem pertinho para não ficar aparecendo. Eu fui conversando aqui e acabou que... Ó, eu coloquei pertinho, ó, bem pertinho a coisa. Não ficou aparecendo, ó. Aí eu vou fazer isso até o final, tá? Pronto, cheguei ao final aqui, tá? Eu primeiro eu prendi com ele fechado essa parte inteira e com ele fechado até aqui, só pra recapitular. E como eu não consegui mais com ele fechado, eu abri ele, né? E terminei de alinhavar. Do jeito que tá aqui, já dá até pra fechar, ó. Tá dando pra fechar certinho, tá vendo? Só que ele tá apenas alinhavado, né? Ou seja, não tá preso, assim. Ele, assim, olhando assim, dá até pra perceber que ele tá, assim, firme. Mas o correto agora, você vê que ele não deu onda, ele tá reto. Se você prender com ele aberto, ele dá ondinha, tá? Então, agora, depois que eu prendi, alinhavei dos dois lados, deixa eu ver onde que eu parei, parei aqui, ó. Eu vou prender, eu posso virar, como já tá alinhavado, tudo assim, a grosso modo. Eu vou vir aqui, ó. E vou prender. Como que eu vou fazer, como que eu vou prender aqui? Eu vou
Eu posso fazer aquele ponto, né, de costura normal mesmo aqui, ó. Eu peço que vocês adquirem o fio da mesma cor, tá? Eu fiz isso daqui, mas adquirem a linha da... Ai, desculpa, a mesma cor no zíper da bolsa. Tô fazendo esse movimento aqui pra prender. Fazer esse movimento, tá? Existem outros pontos também de costura que podem ser aplicados. Talvez vocês tenham técnicas diferentes aí de costura. Às vezes faz tipo um Tzinho, existem que eu conheço. Só que eu vou fazer dessa forma aqui que eu acho mais tranquilo pra quem não tem tanta habilidade com agulha, né? E linha. Então, prende direitinho, como já tá alinhavado, é ótimo. Porque o fato que nós fizemos o alinhavo, deixa mais firme agora. Tranquilo pra gente prender, tá? Então, prende desse lado e desse lado. Depois que faz isso, o zíper fica totalmente preso, né? E seguro para o cliente usar. Muito bem, agora eu prendi, tá? O zíper. Ele fica bem preso. Aqui no meio aqui, tá vendo? Poderia ter ficado até um pouquinho mais perto, para ele ficar bem visível. Ele ficou assim visível, mas aqui nesse lado de cá poderia ter chegado um pouco mais perto. Eu fico com medo de me aproximar muito de onde abre e fecha, porque depois não tem como acertar, ele realmente estraga, tá? Aqui tá repuxando um pouquinho, pode dar um pontinho no final. Um pontinho no final aqui já vai acertar aqui também, tá? Mas ele ficou, ó, firme. Deixa eu fechar de novo. Ficou firme, tá bom? Aqui no final pode dar mais um pontinho, tá bom?